Gente, vocês estão ao vivo no canal Jordana Félix e eu vim indicar para vocês o Raio Play Turquia. Todas as séries turcas têm legendadas em inglês, não tem para português. Se você quer assistir o português, eu vou indicar os aplicativos para vocês assistirem debaixo da descrição do vídeo e vocês estão ao vivo no mundo ou do canal Jordana Félix. Brincadeiras à parte. Bom, a dinastia não começa com Osman Bey, e sim com seu pai e os seus bisavós. A geração Turquia ou Istambul se inicia a partir do pai do Osman, que na verdade ele não era chefe de nenhuma tribo no começo, ele era filho de um ferreiro. Ai, Jordana, por que você tá contando isso? Ah, cuidado que vai ter spoiler, hein? Porque essa parte vai ser importante pra gente entender de onde veio o lado da luta do futuro sultão. Onde que vem a futura e a habilidade de batalhas do próprio Osman? Onde que vem também a futura habilidade de batalha e inteligência de Bella? Também. E eles vão começar no primeiro episódio de o pai do Osman vai conhecer a mãe do Osman. E eles vão se conhecer. O pai do Osman, a mãe do Osman não se conheceu de uma maneira romanticamente, assim como o Osman e a Bella, que mais pra frente a gente vai entender. Bom, na verdade, a mãe do Osman é casada com outra pessoa antes de se tornar a futura chefe da tribo. E antes do pai dele se tornar o futuro guerreiro da tribo. E o futuro lutador. E o futuro chefe. Que é aclamado por todos e conseguiu as batalhas mais difíceis e as terras mais difíceis de ser conquistada junto com sua tribo de guerreiros. Mas na verdade, o pai das mães, ele é filho de um ferreiro, mas também ele combatia injustiças com a sua força. A Sei que usa Bey vai contar a história da dinastia Osman Bey, que é um pouco parecido com o estilo Vikings, da série Vikings também. E, bom, a mãe do Osman, que é a futura mulher do pai do Osman, ela ia ser escrava, foi capturada com o marido e com o filho. Sim, ela tinha um marido antes e um filho. Eles iam ser capturados para ser escravo ou mortos. Naquela época, você tinha que saber lutar para a sobrevivência. Senão você é morto fácil. Nem os anjinhos, que eram as crianças, escapavam de ser escravos ou mortos. Sim, as crianças, elas aprendiam a lutar desde cedo, porque essas crianças não lutavam, elas não sobreviviam. Infelizmente. Na época, os sultões precisavam de crianças, mulheres e homens para servir ao palácio. Essa lei foi considerada até os tempos do sultão Solimão, que é a futura dinastia de sultões ou antes do início da futura dinastia. E para piorar,
A melhor das hipóteses para as mulheres e para as crianças é ser escrava, e a pior das hipóteses é ser mortos. Jordana, por que você fala que crianças tinham que saber lutar? E por que você fala que crianças foram escravizadas? E por que você fala que crianças foram escravizadas? Bom, os sultões precisavam de muitas mãos de obra para os satisfazê-los, e as mulheres satisfazer os desejos carnais deles, que é horrendo. Mas a melhor das hipóteses que as mulheres podiam ser gratas é se vivesse. Porque naquela época, entre 1525 a 1526, que essa lei continuou, e ninguém imaginou como seria o próximo futuro. E aqui que aqueles novos moradores iam causar na vila, e como que aquela mulher ia ficar viúva da pior forma possível. Isso aconteceu nos anos entre 1025 a 1026, arredondando no máximo. Bom, e ninguém nunca imaginou o futuro deles. E como que seria o futuro do próximo sultão? Ou será que ele ia derrotar o das sombras? Todo mundo se perguntava. E ninguém imaginou também que o pai do Osman ia se tornar próximo o futuro amigo do pai da Bela. Por isso que o pai da Bela permitiu o casamento facilmente com o Osman, o casamento político no futuro. E estamos no início da dinastia de Istambul, ou Turquia, sendo formada. E quem continua a tradição são seus filhos. E cada filho do pai do Osman assume uma terra e assume uma responsabilidade enorme. Não irmãos contra irmãos, mas eles assumem uma responsabilidade que nunca imaginariam no futuro ou com quem casariam. E nessa época, todo o mundo estava entre a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Turcos versus católicos ou mundo versus católicos. Os católicos estavam na dominação do poder. Se o rei, que era antigo servidor do Senhor Jesus Cristo ou do Deus, ele teria que trocar por uma decisão política entre católicos versus Turquia ou mundo versus católicos, porque os católicos naquela época estavam na dominação do poder. E os católicos também tinham um exército para ir na guerra. Caso quem não fosse católico ia sofrer as terríveis consequências, infelizmente, da Igreja Católica. O tanto a Igreja Católica que os turcos aclamavam. Eu vou fazer um vídeo sobre esse fato aí. Que não era só a Inglaterra que estava sendo governada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Era o mundo todo, infelizmente. Se a Igreja Católica vencesse a guerra, ela teria o poder da sociedade e o poder do rei. Ela que dominava a Igreja Católica. Infelizmente, se você é hebreu, judeu, protestante, você morria ou tornava escravo do rei.
Que legal, né? A mesma Igreja Católica que os católicos adoram a Santa Ave Maria, que o dinheiro dos católicos estavam sendo roubados, né? Pela essa e os judeus e crianças, idosos e protestantes e ciganos estavam sendo mortos pela mesma. Então, o padre também mandava invadir as terras dos reis, com o olhinho gordo na grana, no ouro. O padre não estava nem aí para os fiéis na época de 1500 a 1600. A mesma igreja católica que parece que é aclamada, né? Tem um passado também obscuro. Não só nós, hebreus, que também temos passado escuro e um passado idólatra, governado pelos poder de mãos de ferro. Olha só, não só os hebreus também têm o passado sombrio, mas os católicos também têm, muito mais que os hebreus. Se a gente for pesquisar nas histórias quanto turcas, quanto inglesas e quanto hebraicas, a gente vê que a humanidade sem Deus é muito mais perversa que qualquer coisa inventada mitologicamente da mitologia grega. Gente, os cristãos também não escapavam disso, porque os cristãos também parando para pesquisar, têm um passado sombrio, quanto os cristãos, quanto os católicos temos passados sombrios. E eu não estou nem julgando os católicos nesse vídeo. Eu estou falando que os seres humanos temos mente perversa e também temos que tomar cuidado com o mundo espiritual, tá? E não deixarmos de se enganar por palavras bonitas, porque foi assim que os católicos e os judeus começaram a revolução. Também começou a revolução debaixo dos panos. No início, os judeus e os católicos deram as mãozinhas dadas. Depois, um traiu o outro. Depois, um colocou a espada nas costas do outro. Olha só, né? Pra querer enganar o povo, estavam todo mundo de mãozinha dada, né? E até pra viver. Agora, quando precisam do outro, apunhala o amiguinho do passado sombrio? Até os judeus tinham que apoiar os católicos, não tinha opção, porque os judeus também seriam mortos se não apoiassem os católicos. E os católicos seriam mortos também, se não apoiassem a lei judaica. Um envenenando o outro, né? Isaac versus Ismael.